Olá, queridos alunos, queridas alunas do Colégio Objetivo do Terceirão. Hoje nós já vamos prosseguir aí na nossa apostila 3, a partir da aula 40 e 41. Na aula 40 nós temos as bases sociopolíticas da Primeira República, mais especificamente da República das Oligarquias. E depois a gente vai falar um pouquinho dos movimentos sociais, os chamados movimentos messiânicos. Tivemos outros, não é? Mas nós vamos falar desses. Entramos agora, pessoal, saímos daquela política, não é? Aquela política mais ligada aos militares, que nós chamamos de República da Espada, que foi de 1889 até 1894. Agora entramos na chamada República das Oligarquias, não é? Que vai de 1894 até 1930. Então, um grande período, não é? Nós dividimos aí o período republicano, o primeiro período republicano do Brasil, em duas subpartes. Então, nós temos uma pequena parte, que é a República da Espada, e agora entramos na República das Oligarquias. Havia uma pressão muito grande, desde a proclamação da República no Brasil, para que o poder fosse passado das mãos dos militares para as mãos dos civis. Sabemos o problema que Deodoro da Fonseca enfrentou, os problemas que ele enfrentou, até por tentar centralizar o poder nele. Então tinha um interesse civil, Quando falamos do interesse civil daquela aristocracia rural, também tinha a base, da classe média urbana que queria, um governo civil, um governo que realmente fosse democrático, entre aspas aqui, tá? A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. É claro que Floriano Peixoto vai fazer essa transição, Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, e aí nós temos a eleição para o primeiro presidente do Brasil, que foi Prudente de Moraes. Então, Prudente de Moraes, paulista, nasceu em Itu, chegou a ser governador do estado de São Paulo, o chamado presidente, antes da proclamação da República, do estado de São Paulo, e ele aparece com muita força aí para ser o primeiro presidente do Brasil, que vai atender também, todas aquelas questões que aquela aristocracia rural, aquela classe agrária necessitava, precisava. Isso vai se tornar muito característico da República das Oligarquias. Importante entender, o quê? Que tipo de característica? Entendendo que durante todo esse tempo foram colocadas aí as expressões, as indagações, as contestações de um único grupo social, a aristocracia rural no Brasil. Agora, não mais aquela velha aristocracia, de como era antes, apenas aquela velha aristocracia rural lá no Rio de Janeiro, mas agora os estados passaram a ter autonomia. Isso é importante entender. E isso vai dar autonomia também para essa classe agrária, para esses agricultores paulistas, mineiros, do Rio Grande do Sul, gaúchos, de várias regiões aí do Brasil. Então eles vão ter mais autonomia agora e nós vamos entender essas expressões e essa autonomia agora na introdução da nossa aula de hoje. Então vamos entender aqui primeiro a palavra oligarquia, Voltamos lá na Grécia Antiga. Quando falamos em oligarquia na Grécia Antiga, é o governo da minoria, o governo concentrado nas mãos de poucas pessoas. No nosso caso, no Brasil, nesse momento histórico, concentrado nas mãos dessas famílias da aristocracia rural. Então, até hoje, se vocês pegarem e pesquisarem o contexto histórico, a gente vai perceber que até hoje, no governo, quando falamos aí na questão do Congresso, até do Senado, isso já aconteceu há pouco tempo, ainda existem famílias, por exemplo, ligadas a famílias da aristocracia rural mineira, de São Paulo, de outros estados, que há mais de 100 anos aí, praticamente estão no poder, fazem parte aí desse poder, ligado à nossa república. Depois nós temos aqui a palavra aristocracia, que é importantíssimo entender também. Voltamos de novo à Grécia Antiga. A aristocracia na Grécia eram os melhores para governar. Quem eram os melhores na Grécia Antiga? Aqueles que debatiam a filosofia, que traziam aquele contexto de debate
e acabavam desenvolvendo as ideias, as teorias. Não é? Nesse momento aqui os melhores, não é? Falando aqui dos melhores na visão da República, não é? Isso era uma visão muito diferenciada do povo depois de um certo momento, mas era aqui essa aristocracia rural. Não é? Então essa aristocracia rural tinha, a partir da Constituição, não é, de 1891, a autonomia, e tinha autonomia nos estados. Então, por isso nós dizemos também, não é, e concluímos que eles tinham controle político. Porque era isso que eles queriam. Não é? Eles não queriam mais aquele governo centralizado de antes, lá da época do Brasil Império, do Segundo Império, com Dom Pedro II. Eles queriam autonomia nos seus estados para poder, por exemplo, mudar leis e impostos, não é? Para poder contrair empréstimos fora do Brasil de forma autônoma, o Estado não é? Interviria nisso, faria essa ponte, coisa que não era, que antes não era autorizada pela Constituição Antiga lá de 1824. Então agora eles têm autonomia. E isso vai aumentar, pessoal, a importância dessas pessoas, vai aumentar a importância dessa classe política nos seus estados. E vai ficar centralizado, né? E depois vai ficar centralizado esse poder nas mãos dessas famílias, diversas famílias em Minas Gerais, diversas famílias em São Paulo, do Rio Grande do Sul também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, entender por que depois vai acabar ficando apenas aqui nas mãos de São Paulo e Minas Gerais. Eu fiz aqui uma estrutura política, não é, para a gente poder entender, um desenho aqui de uma pirâmide para a gente poder entender a estrutura política da República das Oligarquias. Isso não quer dizer que em todo, não é, nos 30 e poucos anos ali dessa república, foi dessa maneira. Há algumas exceções, tá? Na história sempre há exceções, importante lembrar isso. Mas nós temos aqui as bases, nós temos aqui essa estrutura política que vai vigorar nesse momento. Então vamos falar primeiro de cima, para a gente poder entender depois a base aqui. Então nós temos uma política que foi intitulada Política do Café com Leite, não é? O apoio mútuo de dois estados aqui, São Paulo e Minas Gerais. Mas não deixe se enganar, porque existia um outro estado que tinha muito poder e que acabou não tendo muito espaço, não é? No início. O apoio dele era importantíssimo também. Vou caracterizar aqui. Dentro desse contexto, pessoal, tinha o Rio Grande do Sul também. Então o Rio Grande do Sul era importante. Não é? Por quê? Porque São Paulo era onde estava concentrado o maior poderio econômico. Minas Gerais, o maior poderio eleitoral. Não é? Tinha muita gente, muita população em Minas Gerais que poderia votar. E no Rio Grande do Sul estava concentrado o poder militar. Então eram os 3 estados mais poderosos no Brasil nesse momento. O Rio Grande do Sul, não é? Em determinados momentos, pelo menos no início, vai apoiar tanto São Paulo e Minas Gerais, não é? Por quê? Porque despontam como mais poderosos aí. Não é? O Rio Grande do Sul tinha grande força militar, mas não tinha o poder econômico aqui de São Paulo e nem o poder de voto de Minas Gerais. Lembrando, né, que Minas Gerais, conhecida como leite, por causa das questões aí do queijo, não é, da produção de leite, mas Minas Gerais também produzia muito café. Então era um estado que tinha uma diversificação aí de culturas. Então isso trazia também poderio econômico para Minas Gerais. Então o Rio Grande do Sul no início vai ficar em stand-by, não é? Vai ficar de lado, apoiando essa troca de governos entre São Paulo e Minas Gerais. Lá na frente aí vai ter problema. Hermes da Fonseca, presidente gaúcho de 1910 até 1914, vai instituir a política de salvações, vai interferir, não é, nessa autonomia dos estados, com um poderio um pouco mais ligado àquela cultura militarista lá de Deodoro da Fonseca. Tá? E ele vai ter muitos problemas, ele vai ser presidente. Então vejam, aconteceram algumas exceções, não foi sempre que foi, não é, esse apoio mútuo entre São Paulo e Minas Gerais aconteceu, algumas exceções aconteceram, mas, não é, se a gente pegar aí 70% desse período, nós temos um presidente de São Paulo que depois vai indicar um novo presidente para a eleição, e aqui seria um de Minas Gerais. Esse mineiro depois tinha a obrigação de indicar, não é, um presidente do estado de São Paulo para as eleições.
Vamos entender agora uma coisa que foi importantíssima para manter o controle dos presidentes aqui acima, não é? Nessa estrutura política. Sem os governadores, sem o apoio dos governadores, eles não teriam como desenvolver as suas ações políticas. Esses governadores tinham o quê? Como eu falei, lá na nossa Constituição, não é, de 1891, tinham agora autonomia nos seus estados. Isso podia trazer problemas para esses presidentes, não é? Se eles tinham autonomia, poderiam a qualquer momento mudar, não é, a questão das leis e poderiam inclusive afetar o governo federal. Então o governo federal, com Campos Salles, o segundo presidente do Brasil, ele vai fazer acordos, vai estabelecer acordos com os governadores de que apoiaria esses governadores, sempre os mesmos praticamente nos estados, desde que os governadores, não é, apoiassem aqui o presidente. E ele dizia que não ia, e aqui Campos Salles, não é, como o presidente que fez esse acordo, também colocava em pauta que o governo federal não interferiria de maneira direta aqui nas decisões dos governadores nos governos estaduais. Então vejam, uma troca, não é? Então, uma troca de apoio. Então, aqui, a política do café com leite, os presidenciáveis apoiando os governadores apoiando os presidentes indicados aqui, ora de Minas Gerais e ora de São Paulo. Então, existiam esses acordos. E esses acordos maiores, eles demonstravam o quanto já havia um processo de corrupção nas eleições do Brasil. Não é? Nós podemos colocar isso com muita responsabilidade ao mesmo tempo, na questão dos historiadores que comprovaram isso, mas podemos afirmar isso com muita certeza. Não é? Hoje nós temos fontes históricas que comprovam que as eleições foram fraudadas por muito, né? Às vezes não era aquele presidente que tinha sido indicado que ganhava em um determinado município, aí vinha uma pessoa lá e mudava o resultado da eleição. Quem era essa pessoa? Os coronéis. Então nós entramos agora aqui na base, pessoal. A base dessa política, dessa república, das oligarquias no Brasil está aqui. Coronelismo. Então os coronéis, quem são esses coronéis? Por que eles são nomeados coronéis? Vamos voltar na história, voltar lá no período regencial, entre um governo imperial e outro, entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Lembram que foram nomeados coronéis, aquela aristocracia rural que estava lá no interior, não é, dos estados do Brasil, eles foram nomeados coronéis para conter aquelas revoltas que aconteceram contra o governo, não é? Contra o ato adicional, contra muitas coisas do governo regencial naquele momento, aquela pobreza extrema, não é? Aquela miséria que existia. Então, desde lá daquela época, esses coronéis passaram a ter poder no Brasil e passaram a ter poder num contexto regional, não é? No contexto regional, na onde ali eles residiam, pertenciam à aristocracia rural. Muitos desses coronéis, dessas famílias de coronéis, estão aqui acima na República das Oligarquias também, não é? Mas nós temos outros coronéis que estão aqui e agora têm mais poder ainda. Por quê? Porque são a base dessa República das Oligarquias, não é? Tem o apoio dos presidentes, dos governadores, não é? Então eles podem aqui ter autonomia também para as ações nos municípios. Como? Vamos entender isso agora. Primeira coisa importante de entender, o voto de cabresto. O que é cabresto? Você coloca no cavalo, né, para controlar a visão dele. Já viram isso? Né? Claro que nós fazemos essas analogias, porque o Brasil era um país estritamente rural, né? Tinha já as cidades ali crescendo, a urbanização, mas era muito rural ainda. Então o voto de cabresto, o coronel mandava em quem os moradores lá do município deveriam votar. Lembrando, quem poderia votar? Homens que fossem alfabetizados. Padres e militares de baixa patente não poderiam votar. Então não eram muitas pessoas assim que votavam, tá, gente? Por quê? Porque o analfabetismo no Brasil era muito grande. Mas alguns trabalhadores que estavam ali e que tinham um contato direto com o coronel votavam. A classe média, talvez se existisse uma questão um pouquinho mais urbana,
ia votar também, mas os coronéis tinham total controle desse voto, porque eu lembro para vocês, o voto nesse momento era aberto. Então pessoas ligadas aos coronéis ficavam ao lado ali da urna de votação, vendo em quem aquela pessoa estava votando. Se ela não votasse, não é, ora, em alguém de Minas Gerais, ou na questão do governador também, não é, ou ora, lá na questão presidenciava ainda São Paulo e Minas Gerais, ou no governador que o coronel estava apoiando, aquela pessoa ia sofrer uma forte represália, ia ser reprimida politicamente, até perseguida, e nós temos até contextos aí históricos de pessoas que foram assassinadas pelos pistoleiros por causa disso. Então o medo era muito grande, não é? Então pessoas votavam em quem o coronel queria, na maioria das vezes por medo. Tá? E esse povo também era um povo pobre, era um povo que, por outro lado, necessitava do coronel naquele momento. Era uma política muito de troca, não é? Então ele exigia que aquela pessoa votasse em quem ele apoiava, porque aquele governador ia apoiar as ações dele também, mas por outro lado aquelas pessoas necessitavam dos trabalhos para pelo menos sobreviver. E o coronel tinha interferência em todos esses contextos. Tá? Então é importante entender isso também. Temos depois o clientelismo. O que era o clientelismo? A barganha. Então o coronel barganhava ali com as pessoas que tinham um pouco mais de poder aquisitivo na região. Tá? Então você vota aqui no meu candidato, não é? E em troca nós vamos fazer aqui uma obra de infraestrutura, não é? Aqui nessa vila, vamos mudar um pouco a realidade nesse contexto, então a troca, tá? A questão do voto também por troca, quando falamos aqui do clientelismo. E laços de parentesco que eram importante a gente entender também. Tinha lá um funcionário do coronel, vou dar um exemplo, né? Existia um funcionário do coronel, o filho dele, os filhos dele eram afilhados desse coronel, então o coronel exigia, não é, que aquela família que o coronel era padrinho, né, daqueles filhos, votasse também em quem ele apoiava. Então tinha esses laços aí de parentesco que acabavam interferindo diretamente no resultado das eleições. Por muitas vezes as eleições, né, a gente pode usar um outro termo importante aqui também, a chamada degola. O que foi isso? O que foi a degola? Quando nós falamos da degola, nós lembramos que quando uma eleição dava algum resultado diferente do que o coronel queria, o que ele ia fazer? Ele ia lá e ia mudar o resultado daquela eleição, tá? Então ia realmente mudar os votos, inventar pessoas, não é? Que nem existiam às vezes em votos, duplicar votos. Então nós tínhamos todo esse contexto que é importante entender também. Pessoal, tirando uma conclusão aqui, não é? Nós sabemos que o controle do eleitorado nos municípios era dos coronéis, então nós podemos concluir que todo esse processo político trouxe aqui, isso está aí na apostila de vocês, não é importante fazer a leitura depois, está de uma forma bem resumida, mas bem direta. Nós concluímos que essas camadas médias urbanas, até as camadas médias urbanas, não é, inferiores, tiveram anulada a sua participação na política, não é? Na questão aí desse processo político-administrativo desse primeiro, né? Dessa nossa primeira república, na república das oligarquias. E a gente vai entrar agora nos movimentos sociais para entender, não é? O que essas pessoas fizeram contra todo esse processo. Pessoal, continuando então, não é? Falando agora surgiram movimentos no decorrer aí da Primeira República, né? Movimentos que começaram na República da Espada e vão terminar na República das Oligarquias, movimentos durante a República da Oligarquia, que, de certa forma, foram aí resistência contra todo esse processo. Nós vamos entender hoje, não é? De forma bem rápida, os movimentos messiânicos, não é? Quando falamos em messiânicos, lembramos de Messias, lembramos de Jesus Cristo, não é? E lembramos da promessa de que Cristo iria voltar. Então esses movimentos são baseados nesse pensamento. E também são transmitidas aí a questão messiânica de salvação
para algumas pessoas que, para a grande maioria desses seguidores, eram representantes de Cristo na Terra, eram pessoas que eram ali quase que Messias, não é? Eles viam eles ali como profetas realmente. Lembrando que a cultura brasileira, e a gente vai falar bastante do Nordeste agora, vai falar também ali do Sul, não é? Paraná e Santa Catarina, mas a cultura brasileira nesse momento, do povo mais simples, era uma cultura ligada à religião católica. Não é? Isso tem explicações simples. A religião católica foi imposta desde a colonização no Brasil. Não é? Nós temos depois no primeiro e no segundo reinado a religião católica sendo a religião oficial, não podia haver outra religião no Brasil. Não é? Então nós temos essa interferência religiosa no processo cultural dessas pessoas. E as pessoas não têm mais no que acreditar, não é? Principalmente no Nordeste, quando falamos do Nordeste, não tinham mais no que acreditar, viviam ali uma miséria crônica, não é? Uma coisa que vinha de muito tempo, não era uma coisa nova, não era uma coisa que dava para resolver de uma hora para outra também. Até hoje nós temos raízes, não é? De todo esse esquecimento no Nordeste relacionado aos governos que passaram, tanto na época do Império, como na época também da nossa Primeira República. Então esse povo tinha, não tinha mais em quem acreditar, e tinha esses chamados profetas que vinham aí com mensagens, não é, relacionadas à questão social também, mas relacionadas principalmente à volta de Cristo, onde todos seriam salvos e o sofrimento acabaria. Mas eles vão movimentando essas pessoas, para que essas pessoas também saiam daquelas realidades e principalmente, o que a gente vai falar agora, da Guerra de Canudos, muito ligada a essa realidade da Guerra de Canudos. As pessoas vão para um certo lugar e lá em pequenas comunidades começam a viver outra realidade. Tá? Então o messianismo importantíssimo, baseado aqui na ideia de salvação. Tá? Esses movimentos devem ser entendidos no Brasil com base na estrutura fundiária, claro, porque a estrutura fundiária que existia no Brasil provocou nas pessoas essa pobreza e provocou nessas pessoas essa revolta, então eles começaram a seguir esses movimentos messiânicos, e o primeiro e mais importante, quando falamos mais importante, estamos visando aqui o vestibular, não é uma opinião de um historiador, mas estamos visando o vestibular, é a Guerra de Canudos. Nós podemos colocar aqui Canudos ou Guerra de Canudos, tá? É importante entender. Aconteceu lá na Bahia, havia um líder desse movimento chamado Antônio Conselheiro, ele era um beato religioso, e ele ia pelo sertão da Bahia com algumas pessoas no início, essas pessoas começaram a seguir ele quando ele pregava, rezavam nesses caminhos que iam seguindo. Lembramos que esse é um movimento muito ligado também à ida de um lugar para o outro, Então eles não tinham casa para morar, nós chamamos isso de nômades, Então no início era um movimento ligado a essa questão de nômade. Então eles iam de um lugar para o outro, ele ia falando sobre a palavra, sobre as promessas de Cristo, de que Cristo iria voltar, e começaram a achar aí muitos arraiais. O que eram isso? Vilas que já tinham virado vilas fantasmas. Então isso era muito normal no Nordeste brasileiro. Pela pobreza, pelo sofrimento, as pessoas abandonavam aqueles lugares, iam para outros lugares para tentar ter uma vida melhor, para pelo menos tentar sobreviver. Então, muitas dessas vilas no sertão baiano ficaram abandonadas, viraram vilas fantasmas. E eles iam nessas vilas, pelo menos restaurando as igrejas, pelo menos no sentido do pensamento deles, chegavam ali num determinado lugar, restauravam aquela igreja, restauravam o cemitério e iam para outros lugares. Então tinha também essa questão de uma missão de restauração das coisas ali ligadas à religião. Aí vocês podem dizer para mim, e a Igreja Católica? A Igreja Católica era totalmente contra esses movimentos, porque também sabia que aquilo poderia trazer problemas para ela. Poderia surgir dali uma nova religião, uma força diferenciada religiosa no Brasil. Então a Igreja Católica não apoiava, a Igreja Católica apoiava o governo na repressão desses movimentos. Durante muito tempo isso aconteceu. Tá? Aí até que eles chegaram num lugar chamado
Arraial de Canudos, aonde eles vão dar o nome, não é? Eles não, desculpe, Antônio Conselheiro vai dar o nome de Belo Monte e ali vão se instalar, tá? Vão ficar um bom tempo ali. Chegaram a ter aqui, pessoal, 35 mil pessoas. Por quê? Porque lá eles conseguiram sobreviver, né? Tinham água, começaram a desenvolver uma agricultura de subsistência, onde todos eles ali repartiam, não é, para comer, para poder se alimentar, tá? Isso não tem nada a ver com o socialismo, vamos devagar aí, que muitas vezes alguém fala, mas isso já era o socialismo influenciado. Não tinham conhecimento de socialismo, era uma necessidade de alimentação principalmente. E aí tinha o poder também deles, num certo momento, do quê? De ir contra, de ser um movimento de resistência contra aquele governo que antes existia. Antônio Conselheiro tinha, sim, características monarquistas, ele acreditava naquela centralização do poder. Então o governo federal passa a combater esse movimento, principalmente com essa desculpa, não é? Que era um movimento estritamente monarquista, e não era. Muitas das pessoas que estavam lá nem sabiam direito o que era monarquismo, nem sabiam direito o que era república, não é? Mas como o governo coloca isso como movimento monarquista, eles vão combater aí esse movimento de forma violenta. Vão ser três tentativas. Na primeira e na segunda eles vão conseguir, não é? Vão conseguir aí resistir a esse movimento violento dos militares brasileiros. Aí na terceira, não é? Na terceira investida, isso antes ainda aí do início do século XX, não é? Na terceira investida eles vão assassinar pelo menos, pessoal, pelo menos 25 mil dessas 35 mil pessoas que estavam no Arraial de Ajuda. Então foi uma repressão muito violenta e acabaram ali com Canudos, com essa ideia messiânica de Antônio Conselheiro, que foi assassinado, não é? Para que acabasse realmente com aquele movimento. Então, isso foi muito claro, não é? Então o governo vai reprimir violentamente esse movimento de Canudos, tá? Mas ficou muito conhecido, não é? Ainda está aí no imaginário dos baianos esse movimento, essa forte resistência contra aquela estrutura que nós falamos do governo. Depois, vou falar aqui de outro movimento messiânico que tinha características muito parecidas aqui na questão religiosa, com o movimento de Canudos, com a Guerra de Canudos, que foi a Guerra do Contestado. Aonde isso? Perto da gente agora, Santa Catarina e Paraná. Por que contestado? Porque aquela região onde aconteceu essa guerra ficou conhecida como contestada, contestado, não é? Havia ali um espaço de terra, não é, rico em muitas questões naturais, que Paraná e Santa Catarina brigavam para ter aquele território. Então, havia uma contestação a todo momento de quem era aquele território, se era de Paraná ou se era de Santa Catarina. Aqui nós temos uma característica grande também messiânica, porque um monge, José Maria, vai conduzir o povo contra uma repressão social do governo. Vamos entender primeiro a questão social do quê? Contra o que eles estavam lutando e depois a questão, não é, mais ligada ao movimento messiânico. Então nós temos o governo federal de 1910 a 1914 sendo conduzido por Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca vai bater de frente, ele é um gaúcho, o Rio Grande do Sul vai bater de frente contra aquele governo café com leite, contra o movimento civil, da questão civil, não é? Queriam civis no governo, então tinha um movimento no Brasil civilista que queria que o governo fosse, não é? Que o presidente fosse um civil e não um militar. Então nós temos uma exceção agora. Hermes da Fonseca é um militar e vai assumir o poder do Brasil. O que ele vai fazer? Ações para centralizar o poder de novo. Isso vai trazer muitos problemas, não é? Aquela aristocracia agrária rural dos outros estados não vão apoiar isso, mas durante 4 anos ele vai reprimir muitas dessas ações que aconteceram, vai centralizar o poder nele, e aqui nós temos um problema de centralização de poder, porque todas aquelas pessoas que moravam ali, os poceiros que estavam ali naquela região,
tiveram que sair das suas terras. As suas terras, nesse momento, elas são dadas para o governo, então o governo vai tirar o direito daquelas pessoas estarem nas suas terras. As pessoas vão ter que sair dali. E aí começa uma pobreza muito grande naquela região. Já havia, não é? Um certo problema social. Depois disso, vai haver uma pobreza muito grande. Por que ele fez isso? Para entregar essas terras, para construir, né, uma linha férrea, mas para entregar grande parte dessas terras para empresas inglesas e americanas que vieram para fazer todas essas obras de infraestrutura. Então foi isso que aconteceu, né? Essas terras foram entregues como uma forma de pagamento, uma parte do pagamento, é claro que tinha dinheiro envolvido nisso também, o governo brasileiro ia pagar, mas as pessoas são tiradas dali, aí vão viver uma crise muito grande, não é? Vão ter que trabalhar naquelas empresas no início até tem como se alimentar, quando as obras acabam as pessoas caem realmente numa crise social enorme, tá? E aí precisam se alimentar, não é? Precisam acreditar em algo de novo e vem esse movimento messiânico de José Maria que dizia, não é? Que Cristo também estava para voltar, tá? Mas eles vão ser fortemente reprimidos aí pelo governo, não de Hermes da Fonseca, mas vai ficar para Venceslau Braz depois, mas começa aqui com as ações de Hermes da Fonseca. Então uma forte repressão a esse movimento chamado Guerra do Contestado. Mais dois movimentos, não é? Revolta de Juazeiro, lá no Ceará, quando nós temos um líder aqui, Padre Cícero. Aqui a gente pode dizer que esse movimento até teve sucesso, tá, pessoal? Por quê? Padre Cícero tinha uma interferência até política muito grande no Ceará. Não era qualquer padre de lá, ele tinha interferência e tinha ligações com as famílias ali, com as famílias que estavam no poder no Ceará durante muito tempo. Isso daqui também tem a ver com Hermes da Fonseca, com a política de salvações que ele institui para tirar o poder dessas famílias. A família que tinha mais poder no Ceará, a família Axioli, vai ser tirada do poder. Padre Cícero vai se revoltar contra isso, tá? O governo central interviu no Ceará, não era nem um problema da família só, mas o governo central começou a intervir muito no Ceará. Muitas pessoas aderiram às ideias aí de Padre Cícero e Padre Cícero vai liderar um exército contra Hermes da Fonseca, contra o governo centralizado. Então vejam, impensável, não é? Vejam quanta coisa aconteceu no nosso país, quantos movimentos messiânicos que viraram guerra, um padre liderando um exército, não é? Então coisas que talvez sejam impensáveis aí no nosso contexto talvez de hoje, não é? Mas isso já aconteceu muito. Então ele vai liderar esse exército e a família Axioli vai retomar o poder no final. Então teve sucesso. Padre Cícero é até hoje ovacionado no Ceará durante muito tempo, não é? A Igreja Católica colocou ele como um grande pecador e há pouquíssimo tempo a Igreja Católica vai trazer, aí, entre aspas, um perdão dos pecados dele. Tá? Então ele vai ser aceito pela Igreja de novo. Lá no Ceará ele é santificado, mesmo a Igreja Católica não reconhecendo, né? Então tem uma visão muito grande do povo simples, daquele povo pobre, não é? De que ele está intercedendo também a Deus por eles. E aí nós temos o cangaço, muito conhecido também, na região do Nordeste, quando estamos aqui no Nordeste brasileiro, que eram bandos armados que percorriam o interior nordestino sobrevivendo de delitos. Pessoas que não tinham como sobreviver, não é? Pela grave crise social que existia no Nordeste, então eles iam nas fazendas e os grandes proprietários rurais tinham muito medo deles. Se tinha alguém que causava medo na aristocracia rural do Nordeste, eram aí os cangaceiros, principais bandos aí, então eles viviam em bandos. Então tinha o bando do Lampião, não é? E o bando aqui do Curisco, que também era muito conhecido, tá? Então eles roubavam, tinha uma ideia aí em cima de tudo isso também religiosa, até tinha, tá, pessoal, nesse contexto. Tinha uma ideia também da questão do Robin Hood, não é? A gente pode trazer esse exemplo. Eles tiravam dos ricos, roubavam aí dos ricos e muitas vezes davam para os pobres, entravam naquelas vilas e deixavam ali certas coisas roubadas para aqueles pobres que viviam na miséria no Nordeste. O descaso do Estado também tem muito a ver com isso, não é? E o descaso dos coronéis contra aquele povo que sofria. Foi fortemente reprimida também, foram assassinados, foram exterminados um a um dessas pessoas que lideravam aí o cangaço.
Então, na próxima aula nós continuamos falando da nossa Primeira República ainda. Nós temos muitas tematizações, espero que tenham entendido a aula e qualquer dúvida sabem que eu estou sempre aqui. Muito obrigado e continuem estudando.